Eu sou Matheus Tiamat e hoje eu vou falar sobre Terra Devastada, lançada aqui pela Retropunk em 2011, pelo John Boyega. Esse jogo apresenta um cenário definido de por que aconteceu o apocalipse zumbi, ao contrário dos Mortos Estão Chegando do Diogo Nogueira, que tem essa ideia estilo Walking Dead, mas não se sabe o que levou ao apocalipse zumbi, simplesmente o mundo está assim, existem zumbis e você tem que lidar com isso. Aqui o John Boyega apresentou então um cenário com explicações, ou seja, um metaplot explicando o que aconteceu, como nós chegamos a esse apocalipse zumbi. O primeiro capítulo, o dossiê do fim do mundo, apresenta então esse metaplot, trazendo vários acontecimentos globais aí envolvendo uma pandemia mundial, uma infestação que levou os zumbis. Então tem o Paciente Zero, o Caso Colina, o Projeto Aqueronte, tudo que vai levando e acontecendo no mundo em vários países diferentes até chegar à guerra pandêmica. E é interessante que essa história vai sendo apresentada também pela narrativa de vários personagens, e aí contextualizados no Brasil mesmo. Então tem o relato de um militar que trabalhava na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, os detalhes trazidos por uma assessora que trabalhava na Casa Civil Brasileira, um antropólogo que fazia parte de uma ONG, e vários acontecimentos vão se relacionando, inclusive, com uma geopolítica global. Tem uma empresa, uma indústria química norte-americana, Cerberus Lab, que fazia projetos duvidosos, que foi sofrendo uma pressão da mídia. Depois traz a questão do Haiti, que depois da catástrofe natural, vários países foram prestar auxílio enviando militares e agentes para lá, inclusive no Brasil. O Brasil, de fato, enviou militares para Haiti a partir de 2004, então, mas o jogo costura esses acontecimentos para criar, então, essa guerra pandêmica, essa infestação zumbi que se espalhou pelo mundo. Me lembra um pouco aquela ideia do metaplot do Mundo das Trevas, o Vampira Máscara e os outros vários jogos que foram criando aí ao longo do tempo. Vários acontecimentos do nosso mundo eram explicados por influência de vampiros ou seres sobrenaturais. Então tem essa questão da indústria bioquímica que teria criado um vírus que se espalhou, e o Paciente Zero. Tem essa questão de quando no Haiti existe uma questão da religião voodoo, então, que tem essa ideia de um rito religioso que faz as pessoas parecerem zumbis e produz um tipo de pó. Esse pó teria sido estudado por algumas indústrias e quem sabe levou um vírus. Enfim, tem toda uma história legal e bem desenvolvida que explica o porquê que o mundo tem esse apocalipse zumbi. Traz o Brasil e personagens brasileiros bastante presentes aqui no jogo. Eu não vou dar muitos spoilers, mas é legal porque quem quer um cenário já pronto para jogar, Terra Devastada traz isso. Com o tempo, outros materiais foram sendo lançados pelo John Boyega e pela Retropunk, então complementando o livro básico. A comunidade também produziu alguns materiais. Por exemplo, eu tenho aqui atrás o Obituário, que é um cenário de campanha que traz para essa ideia mais de navios e uma ilha com o apocalipse zumbi. Entrando agora nas regras, o Terra Devastada tem um sistema que é mais narrativista. Eu sei que esse é um termo dúbio, não é tão unânime assim, mas ele traz algumas impressões que são interessantes para a gente comparar ele com outros sistemas. Então, por exemplo, os Mortos Estão Chegando, que eu apresentei antes, ele tem 3 atributos ali, que é força, destreza e vontade. Já no Terra Devastada, as características dos personagens não são definidas, parametrizadas por características, por conceitos tão estanques e tão globais. Força, eu consigo definir qualquer personagem como mais ou menos forte. Destreza, eu consigo definir qualquer personagem como mais ou menos ágil, destro, coordenado. Vontade, eu consigo definir qualquer personagem como mais disposto, com mais força de vontade, mais determinado ou menos. E isso vale para atributos de outro sistema também. Então, o espírito de Savage Worlds também é algo global, que eu coloco qualquer personagem ali com relação a ele. Mas aqui no Terra Devastada, as características de um personagem têm muito a ver com ele, é personalizada para esse personagem, não são tão globais. Além de serem definida de uma maneira que também resume a personalidade ou o jeito desse personagem. Se não está claro, eu vou explicar agora um pouquinho mais do sistema e certamente vocês vão entender melhor. De maneira geral, Terra Devastada tem 4 blocos de conceitos, de definições de personagem: características, condições, tormento e convicção. As características são aspectos fixos que definem a identidade do personagem. Penso no personagem e depois eu passo a detalhar quais são as características dele. O personagem militar, por exemplo, poderia ter uma característica bravo, mas poderia ter uma outra um pouco mais vaga, mas que tem tudo a ver com ele. Vou até o final para cumprir minha missão, não importa as consequências. Esse é um exemplo do livro de uma característica que combina com o personagem militar. Ou eu poderia ter uma característica, levo o meu trabalho a sério. Eu posso colocar algumas definições mais práticas, por exemplo, uma característica ser engenheiro mecânico, lutador de karatê, ou algumas que têm a ver mais com a história do personagem, com o background dele. Por minha causa, minha filha saiu de casa e nunca mais me deu notícias. Então, ao invés de uma característica que no sistema tradicional seria influência, crime, submundo ou algo assim, você poderia colocar a característica: conheço os criminosos da cidade. Como diz o livro, as características podem ser palavras ou frases que definem suas motivações, experiências, aptidões, filosofias, conhecimentos, aparência, peculiaridades ou quaisquer outras coisas que sejam interessantes e relevantes para a sua atuação na história, seja genérico ou específico, chulo ou nobre, direto ou indireto. O livro faz a ressalva de não colocar características que sejam redundantes ou que sejam contraditórias uma com a outra. É legal meu personagem ter a característica: me irrito com facilidade, mas eu não posso ter a outra: pavio curto. Já as condições são aspectos temporários que definem uma situação passageira para o personagem. Então, se o personagem está vários dias sem comer, ele vai anotar na ficha ali a condição faminto.
ou se antes de enfrentar uma horda perigosa de zumbis, o líder do grupo faz um discurso bastante motivador, o personagem pode botar ali uma condição confiante. Algumas condições elas são mais práticas, tipo utilizando um revólver, ou carregando uma pistola, ou vestindo um colete à prova de balas. Mas ela sempre tem que ter essa característica de ser temporário, não é algo tão definido, não é parte do personagem. Convicção é a força de vontade, esperança, fé, motivação, o ímpeto do personagem. Ela é representada no jogo por uma escala que vai de 0 até 12. Os tormentos eles se parecem com características porque eles também são fixos. Eles representam experiências traumatizantes que o personagem teve, traumas que ele tem do passado. Eu vou na minha ficha, por exemplo, e coloco ali na parte de tormentos, vi meus vizinhos serem canibalizados por infectados, por zumbis. Outro exemplo do livro é quando criança eu ajudei meus amigos a enforcarem um cachorro. Bom, agora vamos então aos testes do jogo. Como funcionam os testes em Terra Devastada? O sistema utiliza somente D6 e eu monto uma pilha de dados ou parada de dados. Para fazer um teste eu reúno vários dados e jogo eles juntos. Cada número par que eu tiro no dado é um sucesso. Então se eu rolei 3D6 eu tirei 2, 4 e 3, o 2 é um sucesso, 4 é outro sucesso, eu tenho 2 sucessos nesse teste. Em geral, um sucesso é o bastante para cumprir uma tarefa, a não ser que ela seja muito mais difícil, e aí tem algumas situações mais específicas. Além de um número par ser um sucesso, se eu tirar o 6, o maior valor, esse dado é jogado de novo. É como se fosse explodir o dado que acontece no Savage Worlds ou no Storyteller do Vampira Máscara, Mago Ascensão, Lobisomem e tudo mais. Então, digamos, eu rolei 3 dados, eu tirei 2, 3 e 6. Esse 2 é um sucesso, esse 6 também é um sucesso, só que eu vou pegar o 6 e rolar novamente. Mas é no teste que o sistema se faz valer e fica bem interessante a coisa. Como o jogador monta uma pilha de dados, como ele sabe quantos dados ele vai rolar em um teste? Isso é definido pela situação. Cada cena, cada momento que exige um teste, ele tem que ser pensado individualmente. Se uma característica que o meu personagem tem é relevante para aquela cena e faz sentido dar uma vantagem para ele, eu acrescento um dado. Se uma condição também é útil, também vai ser relevante para aquele teste, eu acrescento outro dado. Um tormento que ele tenha, um trauma que possa motivar, que pode ajudar naquele momento, também vai acrescentar dados. Inversamente, se eu tiver uma característica, condição ou tormento que esteja me prejudicando para fazer aquela tarefa, ele vai retirar dados. Então eu vou somando e subtraindo os dados de acordo com as situações e as características, condições e tormentos que o meu personagem tem. Um exemplo do livro que eu acho bem bom, que deixa isso bem claro. Digamos que o personagem está fugindo e ele encontra um carro abandonado e quer tentar utilizar esse carro para fugir. Ele vai tentar fazer uma ligação direta porque a chave não está ali. Olhando a ficha, o jogador vê que uma característica que está descrita ali do personagem é taxista veterano. Então ele argumenta com o Messi que, como ele é um taxista veterano, ele deve ter uma noção básica aí de mecânica, alguma coisa, depois de tantos anos, então eu posso utilizar isto. O mestre concorda e ele acrescenta então um dado por essa característica taxista veterano. Só que o jogador nota que o personagem tem outra característica que é adora filmes de ação. Então ele argumenta que adorando filmes de ação e tendo visto tantos ao longo do tempo, ele deve ter visto várias vezes cenas de ação e que é feita uma ligação direta, ele concisa e tudo mais. Então ele saberia isso por causa desses filmes. Mais um dado é acrescentado para a pilha. Isso é uma coisa que eu acho legal do sistema, é que as características e condições elas não são estanque. Eu posso pegar ela e tentar pensar ali, conversar e ver se é útil na situação. Vou arbitrar junto com o mestre e eu consigo relativizar as definições. O jogador vê que na ficha o personagem também tem a característica amo minha família acima de tudo. Então argumenta que como ele está tentando fugir da cidade para rever a família, que ficou num abrigo, algo assim, ele pode usar também isso para ganhar um dado. Então, de fato, ele acrescenta um dado por essa característica nessa pilha para fazer o teste. Por outro lado, outra característica desse personagem que está na ficha é nunca cometeria um crime. Então, por mais que ele tenha uma necessidade, que ele vá fazer uma ligação direta por um grande motivo, inclusive rever a família, sobrevivência e tudo mais, ele fica, no fundo, sentindo um pouquinho de culpa por isso. Então, ele retira um dado a menos, por causa dessa característica que ele tem. Digamos que na sessão anterior, esse personagem, quando ele saiu do abrigo e deixou a família, como eu comentei, ele tenha feito uma promessa para o filho dele que ele voltaria para resgatar ele. Ele colocou, então, a condição promessa para o filho. Nesse teste é relevante para ele voltar para a família, essa condição é útil, então ele acrescenta um dado a mais no teste. Esse personagem tem um tormento, um trauma que na adolescência foi preso justamente por roubo. Então na hora que ele vai fazer a ligação direta, ele lembra um pouco dessa cena, esse trauma volta, ele fica afetado. Ele vai retirar um dado então por causa desse tormento. Então ele acrescentou 4 dados e retirou 2. Então ele vai ter 2 dados para fazer esse teste. Ele vai rolar 2 dados de 6. Se ele tirar pelo menos um par, ele conseguiu fazer a ligação direta no carro. O livro também apresenta que pode se acrescentar ou retirar dados de acordo com situações que sejam vantajosas ou desvantajosas. Então, por exemplo, se eu vou fazer, atirar em alguém com uma chuva torrencial e tá de noite, escuro,
eu estou em desvantagem, eu vou retirar um dado. Já se eu tiver numa posição mais alta, por exemplo, bem mais vantajosa, provavelmente eu acrescentaria um dado. Então, além das definições de um personagem quando está fazendo um teste, o próprio ambiente, a própria circunstância pode também acrescentar ou retirar dados. Terra Devastada também traz uma mecânica de horror utilizando justamente as condições, características e tormentos. Quando o personagem se depara por uma situação muito forte, ele vai ter que fazer um teste de horror, somando e retirando dados para montar essa pilha de dados, claro. Ele vai precisar tirar de 1 a 3 sucessos, dependendo de quão grave essa situação que ele tá, quão horrificante ela é. Se ele for bem sucedido, então, apesar da situação, ele releva ela, consegue se manter psicologicamente bem. Se ele falhar, ele vai colocar uma condição ali. Paranoia, neurose, crise de vômito. Também vai retirar de 1 a 3 pontos da convicção dele, da escala de convicção que ele tem. Duas partes dessa regra eu gosto bastante. Primeiro, que o livro traz ali exemplos mostrando que uma coisa que pode deixar uma pessoa apavorada, enfim, um horror que afeta uma pessoa pode não afetar outra, dependendo justamente do personagem. O livro, por exemplo, traz o exemplo de uma freira que se visse talvez um ritual pagão, pode ficar muito apavorada. E essa regra também relaciona com os tormentos. Então, se o personagem vê uma cena que tem uma relação com o tormento que ele tem, ele vai precisar tirar mais sucesso nesse teste. Por isso que eu falei que o teste vai de 1 a 3 sucessos necessários para não sofrer uma condição e não baixar o valor da condição ali. Se o personagem, por exemplo, tem um tormento, vi um familiar meu ser devorado por zumbis no passado, e agora durante o jogo acontece uma cena parecida com outro familiar está sendo atacado por uma horda e ele vai ter que fazer um teste, ele provavelmente vai ter que tirar 3 sucessos para conseguir, porque para ele é mais traumatizante. Por isso que a quantidade de sucesso, como eu comentei, é de 1 a 3. Quando alguém é atacado por um zumbi, mordido por um zumbi, tem que fazer um teste para não ser infectado. O teste funciona como qualquer outro, você vai somando características, condições e tormentos ali. Só que o livro traz 3 escalas, então. Uma lesão simples, provavelmente um arranhão, uma mordida de raspão, exige só um sucesso para não ser infectado. Já mais grave 2 e coisas muito mais graves, uma mordida direta, provavelmente arrancar um pedaço, sangue, exigiria 3 sucessos nesse teste para não ser infectado por um zumbi. O livro traz mais detalhamentos com personagens prontos, tanto de zumbis como de outras pessoas, exemplos de testes e situações serem feitas, claro. No final do livro também tem uma aventura pronta, terror em Anhanguera. Terra Devastada, então, é uma outra ótima opção de RPG de apocalipse zumbi para vocês conhecerem. Como eu comentei, os 2 primeiros jogos que eu ia trazer são RPGs brasileiros. Também mande esse episódio para um amigo seu aí, uma amiga que adora Walking Dead. Um grande abraço, nos vemos na próxima.